Boa tarde, meus queridos telespectadores. Voltamos hoje para mais um Literkite, seu único programa de literatura da tarde. Hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre um dos temas... um dos temas mais pedidos pelos professores de português, o romantismo regionalista. Vinheta! Bom, primeiramente, é preciso falar um pouco das características dessa fantástica vertente do romantismo. Essa vertente surgiu no século XIX, desculpa, eu não sei ler números, sou formado em jornalismo, não em matemática, com os autores José de Alencar, Bernardo Guimarães e Visconde de Taunay. As obras geralmente retratavam a vida da sociedade rural da época, em diversas regiões do Brasil. Com relação à narrativa, a mesma se tratava de pessoas de classe média e mostrava um território nacional idealizado. Agora que você já tem uma base, vocês poderão começar realmente com o programa. E como vocês conhecem a qualidade da nossa produção, nós conseguimos uma entrevista exclusiva com os autores, já que ninguém quer. Começando com José de Alencar, que foi um escritor e político brasileiro, e notado como escritor, sendo fundador do romance de temática nacional, por sua tenaz defesa da escravidão no Brasil e por ter sido ministro da Justiça do país. Formou-se em Direito, atuando primariamente em atividades literárias no Correio Mercantil e no Diário do Rio de Janeiro. Agora vamos seguir para a entrevista com o mesmo sobre a obra Tchê, Gaúcho. Mais um Literkite, no qual vamos continuar o nosso tema prosa regionalista. E trouxemos aqui o autor da obra O Gaúcho, José de Alencar. Então, senhor José de Alencar, é a sua primeira vez em uma entrevista? Então eu irei devagar para não causar maiores problemas. Você poderia dar um breve resumo sobre a obra O Gaúcho? Bem, boa tarde, primeiramente, Laudemir. Então, a obra O Gaúcho conta o livro de um gauchinho que teve com o pai assassinado ao ser confundido com um cara que no futuro iria pegar a viúva e morreria montado na égua do falecido. Depois de um tempo, o gauchinho virou um gaúcho, ele cresceu e foi em busca de vingança. Foi em busca de vingança? Mas por que toda essa trama? Por que envolver o mundo dos gaúchos? É que o gaúcho sempre foi desprezado na sociedade, né? Vagabundos, ladrões de gado, os mestiços pobres. Então eu decidi criar essa ideia, mudar um pouco essa ideia, né? Tão preconceituosa, e lhe garanto que eles um dia vão vencer essa terrível situação. Hashtag somos os gaúchos. No caso, no Rio Grande do Sul só tem macho, né? Lá tem muito macho e muito gado. Muito macho, né? Aqui em São Paulo a gente tem também tanto macho quanto fêmea. A gente não tem Desperdício. Podia ter mais macho. Por que desperdício? Mas no caso você seria um ativista, né? Então eu me considero assim um ativista, mas... Então você é um cara extremamente ativo. Ativo. E você defende, que tipo de grupos você defende? A parte dos oprimidos, né, cara? Justamente por causa dessas obras que eu realizei. Mas no caso você é pró-escravidão. Como ativista pode ser pró-escravidão? Não vejo o que tem a ver, já que, no caso, eu sou ativista pro lado do ser humano, né, cara? Isso foi bem racista. Foi não. Então, a entrevista acaba por aqui porque nós não temos dinheiro e nem fundos para fazer algo decente. Muito obrigado. Pessoal, um clima meio tenso, mas vamos continuar com o que interessa. Os trechos que mostram as características regionalistas do livro são esses. A savana se desfralda a perder de vista, ondulando pelas sangas e coxilhas que figuram as flutuações das vagas neste verde oceano. E o segundo trecho, como são melancólicas e solenes ao pino do sol as vastas campinas que cingem as margens do Uruguai e seus afluentes. O terceiro é, o pampa ao contrário é pasmo, o torpor da natureza. Bom, agora vamos seguir com... Nós temos uma pergunta da audiência. A gente não tem pergunta, a gente não tem audiência. Nesse momento, segundo meu supercomputador aqui, que não está nem funcionando porque a gente não tem dinheiro para pagar, a gente tem 3 pessoas assistindo esse programa. Que é a minha mãe, a TV da minha avó que eu deixei ligada porque ela não sabe trocar de canal, e a TV aqui da audiência mesmo. Vamos deixar essa bosta aqui mesmo. Vamos continuar com a entrevista do próximo autor. Bom, estamos aqui novamente com a prosa jornalista e agora temos o autor de Inocência, o Visconde de Taunay. Então, Visconde, eu já não te entrevistei? Não, sou outro cara. Certeza? Sim. Ok. Visconde, você poderia dar um breve resumo sobre a obra? Primeiramente, senhor, e segundo, posso sim. Inocência é uma jovem de 18 anos que vive na fazenda do seu pai abusivo, esse que vive obrigando ela a se casar com um sertanejo bruto e asqueroso, conhecido como Manecão.
Porém, a inocência tem uma paixão proibida pelo homem que uma vez a salvou, e que se chama Dr. Cirilo, vivendo assim uma paixão proibida por seu pai e assombrada pelo ódio de Manecão. Ok, mas que história triste, o que levou você a escrevê-lo? Eu tenho vasto conhecimento sobre o sertão, ao contrário de alguns que escrevem sem conhecer muito o assunto. Mas além disso, na época estava entrando em vigor a lei do ventre livre, e também me baseei muito no relacionamento que tive com uma jovem sertaneja. Inclusive, ela foi a principal inspiração para a personagem principal do livro. História bem... O senhor é francês, não é? Sim. Ok. Quem contratou ele, sério? Ele é horrível nisso. Ok, agora falarei um pouco sobre o escritor que nasceu no Rio de Janeiro, de família nobre, abraçou a carreira das armas, cursou engenharia na escola militar e participou das expedições de guerra do Paraguai. Foi nomeado presidente das províncias de Santa Catarina e do Paraná e alcançou o Senado, abandonando a política após a proclamação da República. Morreu aos 56 anos. Triste, né? E os trechos do livro que mostram os aspectos regionalistas são: essa areia solta e um tanto grossa tem cor uniforme que reverbera com intensidade os raios do sol, quando nela batem de chapa. Em alguns pontos é tão fofa e movediça que os animais das tropas arquejam de cansaço, ao vencer aquele terreno incerto que lhes foge sobre os cascos e onde se enterram até a meia canela. Boa tarde. É audiência? É audiência? Não, é o cobrador. Bom, voltando ao nosso roteiro normal aqui. Pousos sucedem a pousos, e nenhum teto habitado ou em ruínas, nenhuma palhaçoca ou tapera dá abrigo ao caminhante contra a frialdade das noites, contra o temporal que ameaça ou a chuva que está caindo. Por toda parte, a calma da campina não arroteada, por toda parte a vegetação virgem, como quando aí surgiu pela vez primeira. E com isso, chegamos ao fim de mais uma decepção, programa. Ele era para ser 3 autores, né? Mas eu nunca disse isso. Porra, Fábio, você tem que... Tá,